Bom, confrades, vamos bater um papo aqui sobre a corrida. Meu nome é Adalto Silva, eu sou do Auto Racing e, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo retorno de ontem, né? O primeiro vídeo que eu fiz, muito legal, muitas visualizações, muita gente se inscrevendo no canal. Agradeço pelos elogios e estamos tentando aqui fazer o melhor, né? Não estou acostumado a fazer isso. Como se fosse televisão, falar com uma câmera não é a minha, mas com o tempo a gente acostuma. Bom, se você gostar do vídeo no final, dá um joinha e se inscreve no canal, tá bom? Bom, vamos falar da corrida. Eu esperava um pouquinho mais, a corrida foi boa, mas eu esperava um pouquinho mais da corrida, né? Teve pouca disputa pela frente. Apesar do Hamilton ter largado em segundo, ele ganhou a corrida, o Verstappen chegou em segundo, também os dois passaram o Bottas, mas depois ficou meio morno isso, e teve mais ação atrás, né? Uma ação legal, inclusive, que teve atrás. Mas na frente, o que aconteceu, assim, acho que ficou bem claro para todo mundo que viu, né, é que falta motor para a Red Bull, né? O Verstappen, ele conseguiu ultrapassar o Hamilton na relargada, porque ele relargou melhor, mas o Hamilton voltou para cima dele muito rápido, começando a reta bem atrás, e usou o DRS e passou o Verstappen. Depois o Verstappen tentou passar o Hamilton, não conseguiu, nem chegou perto, e aí ele ficou 20 voltas usando o DRS para tentar passar o Bottas, e não conseguia, nem se aproximava. Apesar que tem um detalhe que a gente tem que considerar aqui. O Verstappen não estava fazendo bem a curva 14, que é a curva onde eles fazem que na saída dela eles cravam o pé e fazem a última curva de pé cravado e fazem a reta toda de pé cravado. Ele não estava fazendo bem aquela curva. Porque ele chegava, antes daquela curva, ele chegava a 3 décimos do Bottas, e naquela curva ele perdia 2, ele perdia mais 2 décimos. Então ele entrava meio segundo atrás do Bottas, 6 décimos atrás do Bottas, mas ele não se aproximava, e isso durante 20 voltas. Então fica bem evidente que falta motor, como eu tinha falado antes, falta motor para a Honda, né? Eles têm que melhorar o motor, porque senão fica difícil. Como os carros estão muito parelhos, agora o motor está fazendo diferença, né? Agora é o motor apenas que está fazendo diferença, né? Porque antes a Mercedes tinha um carro que era melhor de chassi, melhor de motor, melhor de suspensão. Agora a Red Bull conseguiu fazer um carro ali bem parelho com a Mercedes, até um pouco melhor em certas situações, curvas de baixa, tudo o carro da Red Bull ainda parece melhor, mas não tem reta, né? E carro de corrida sem reta é bastante complicado. Mas vitória merecidíssima do Hamilton, ele guia muito, é um monstro, né? Um cara que não comete erro, o cara que vai para cima. Quando ele chegou para passar o Bottas, ele viu que ele não podia ficar muito tempo ali, senão ia destruir os pneus, passou logo, entendeu? Por fora, uma ultrapassagem um pouquinho forçada, mas ele tinha que fazer aquilo, é o que tem que ser feito, né? E aí ele ficou com ar livre na frente e ficou mais fácil para ele administrar os pneus e administrar a corrida, que é uma coisa que ele faz com maestria, né, há muito tempo já. Vamos falar um pouquinho de trás, que eu acho que vale a pena. O Ocon, que falaram muito na transmissão sobre ele foi bem, mas o Ocon largou em sexto e chegou em sétimo, né? Então não é uma coisa tão espetacular assim, né? Na verdade ele perdeu uma posição em relação à posição de largada. O Alonso fez um corridaço, porque o Alonso largou em 13º e chegou 1 segundo do Ocon em 8º. Então o Alonso se recuperou na corrida. Tomara que o Alonso consiga aí voltar a ser aquele urso que ele sempre foi, um monstro dentro da corrida, e hoje ele foi muito bem. O Ricciardo também melhorou pra caramba, ele tinha largado em 16º e chegou em 9º, né? Tudo isso fazendo ultrapassagem na pista, não teve a
apenas aquele safety car no começo da corrida, que aquilo não alterou muito o resultado da corrida. Então também foi ultrapassagens, tudo. O Ricciardo também se recuperou e foi uma bela corrida dele. Agora eu queria falar de um cara que pouca gente se ligou, que para mim foi o melhor da corrida, o Mick Schumacher. O Mick Schumacher, ele tem uma cadeira elétrica. A Haas é um carro horrível, é um carro que simplesmente o ano passado, é o mesmo carro do ano passado, com o assoalho cortado, com o difusor menor, né? Todas as equipes atualizaram o carro, mexeram em suspensão, fizeram assoalho novo, fizeram um monte de coisa, mexeram em aerodinâmica. A Haas não fez nada, ela só cortou o assoalho e diminuiu o difusor, ou seja, o carro que já era ruim o ano passado, ficou horrível esse ano. E o Mick Schumacher, ele conseguiu, primeiro que ele meteu 1 segundo no Mazepin. Eu estou começando a ter dúvida se o Mazepin, inclusive, tem condição de ser piloto de Fórmula 1, porque 1 minuto é demais. Agora, a tocada do Schumacher, muito precisa, muito limpa, me lembrou muito Prost guiando, não deixando o carro escorregar. Uma disputa linda lá com o Latifi, e não Lafitte, como eu falei ontem. Ressuscitei o Lafitte, como um confrade falou. Na verdade é Latifi. Uma ultrapassagem linda no Latifi. Você vai falar, pô, Adalton, mas os caras estão lá atrás, tomaram 2 voltas. É o carro que eles têm, entendeu? É o carro que eles têm. Então, eu gostei muito do Mick Schumacher. Eu não sei se essa tocada dele de hoje, né, é a primeira vez que eu vi a câmera on-board do Schumacher esse ano. Eu fiquei bastante tempo na câmera on-board dele. Eu não sei se a tocada dele costuma ser assim, ou ele fez essa tocada porque ele viu que essa tocada, nessas condições de pista, uma pista muito escorregadia, com um carro muito ruim, era a melhor tocada que ele podia ter, que ele é mais rápido. Mas ele fez isso e foi uma tocada espetacular. Estou muito satisfeito com o Mick Schumacher. Tomara que ele não tenha, né, quando ele for lá para frente em equipes melhores, ele não seja igual ao pai, que era meio vigaristinha aqui entre nós, né? Bom, é isso aí, sobre o Schumacher. O ídolo Stroll, o que aconteceu? Chegou atrás do Vettel, né? Não foi bom, ídolos, tem que dar uma melhorada, não pode chegar atrás do Vettel. A AlphaTauri acho que decepcionou. A AlphaTauri, desde o começo da temporada, a gente achava que eles iam estar mais na frente, mas não estão. O Japa também decepcionou, deu várias erradas. O Tsunoda, que eu gosto dele, mas ele está um pouco agressivo demais, né? Principalmente numa pista muito escorregadia como essa, com muito vento. Complicado, você tem que fazer o carro andar mais no trilho, e ele não conseguiu fazer isso. O Gasly conseguiu um pouco melhor, mas só chegou em P10, o que eu acho que para a AlphaTauri é uma posição ruim, né? Pelo que eles demonstraram na pré-temporada e nas primeiras, lá no Bahrein, eles tinham que estar mais na frente. Em Imola deu um desconto porque choveu, e talvez eles não tivessem com acerto bom, e talvez eles não sejam muito bons de chuva, os dois pilotos, mas hoje não tinha desculpa, eles tinham que ter andado melhor e não andaram, né? Então Bom, outro que eu estou gostando demais é o Lando Norris. O Lando Norris está se mostrando um piloto de primeira classe. O ano passado já foi muito bem, mas esse ano ele está indo bem demais. O moleque é novo, terceiro ano dele na Fórmula 1, está começando o terceiro ano dele agora, está evoluindo cada vez mais. Ele é agressivo, mas ele sabe economizar pneu, ele sabe ser agressivo na hora certa, ele tem um traçado muito bonito, ele é muito bom em ultrapassagem. Então, quer dizer, eu gostei demais do Lando Norris. Falar um pouquinho de Portimão. Portimão é uma pista simplesmente sensacional. Acho que os portugueses aí estão nos brindando com
uma pista maravilhosa, muita elevação de relevo, curvas de todos os jeitos, uma reta gigante, um trecho de aceleração. A reta não é tão grande assim, mas se juntar, né, com a curva 15, que é feita de pé cravado, fica um trecho muito grande de aceleração. Então é uma pista que tem tudo, né? Demais essa pista. Tomara que fique e que saia o Abu Dhabi, que não vai sair porque é o que mais paga. Mas tem muitas pistas aí ruins, né? Paul Ricard, por incrível que pareça, antigamente era uma super pista, hoje é um lixo. Então, tomara que Portimão continue na Fórmula 1. O que mais que a gente pode falar aqui? O Pérez, quarto, né? Chegou a 6 segundos do Bottas. Podemos até dizer que foi a melhor corrida dele. E o Verstappen fez a volta mais rápida, mas de novo, como tinha acontecido na classificação ontem, que a volta dele tinha sido a melhor volta da classificação, ele largaria na pole com aquela volta, mas foi deletada porque ele saiu da pista, e nessa melhor volta ele também saiu da pista na curva 14. Eu achei um pouco estranho ele ter sido penalizado, porque precisava sair da pista algumas vezes para ser penalizado, né? E o que eu tenha visto, pelo menos, né, esse vídeo aqui ainda é sem falar, sem olhar com as notícias, sem saber nada que as equipes estão falando, né? É um vídeo que o pódio acabou faz 5 minutos e eu vim gravar o vídeo. Então tem muita informação que ainda não sei, mas pelo que a gente viu aí no F1 TV, na Bandeirantes, o Verstappen não tinha saído muitas vezes da pista para ele tomar uma punição. Mas tomou a punição, não vou dizer agora se foi justa ou injusta, porque eu não tenho, como eu falei antes, eu não tenho certeza se ele saiu muitas vezes da pista ou não. Bom, o campeonato, a Mercedes abriu um pouco de distância agora, coisa de 20 e poucos pontos, também não tem isso ainda, mas a Red Bull está lá. O que tem que acontecer é que tem que melhorar o motor, né? Sem motor fica difícil, né? Eu tinha uma dúvida antes. Qual era a minha dúvida para essa corrida entre Mercedes e Ferrari? Mercedes e Red Bull. A Mercedes melhor de reta e a Red Bull melhor no miolo. O problema é que a Mercedes melhorou no miolo, ficou muito parelha com a Red Bull no miolo, mas a Red Bull não melhorou de reta, a Honda não melhorou de reta. Então a Mercedes foi o melhor carro nessa corrida. A Honda precisa melhorar isso, porque carro de corrida sem motor é muito difícil ganhar campeonato, entendeu? Tem muita pista aí que precisa de motor, a maioria delas precisa de motor forte, até porque quando você tem um motor mais forte, você pode pôr um pouquinho mais de downforce no carro, né? Porque o downforce, você sabe, vai junto com o arrasto, e o arrasto para o carro um pouco na reta. Então, se você tem um motor forte, você compensa esse arrasto com mais potência, o que não está sendo o caso da Red Bull e está sendo o caso da Mercedes, né? Se você olhar direitinho os dois carros, você vai ver que a Mercedes vai com um pouquinho mais de asa que a Red Bull, e mesmo assim eles estão melhor de reta. Bom, é isso aí. Se você gostou, dá um joinha. Na terça e na quinta a gente faz podcast, daí a gente analisa com muito mais profundidade a corrida, os bastidores, o que está acontecendo. Na terça eu, Bruno e o Fábio Campos, Bruno Aleixo e Fábio Campos, nós fazemos um podcast de 1 hora e pouco. E na quinta-feira o podcast é só para responder as perguntas de vocês. Então, na quinta-feira entra lá no Auto Racing, lá pela 1h30, 2 horas da tarde, a gente põe lá uma matéria para vocês fazerem as perguntas. E é isso. Vocês fazem as perguntas e a gente tenta responder lá no Auto Racing, tá bom? Se gostaram, dá um joinha aí. Um abração. Tudo de bom aí pra vocês. Bom domingo. Tchau.